Eu trabalho com o coração, que é um órgão incrível. A partir de mais ou menos 12 semanas de gestação, ele já está pronto para nutrir todos os demais órgãos do nosso corpo, nos permitir viver, crescer, amar, ser felizes. E isso ele faz mais de 3 bilhões de vezes numa vida, em média, geralmente silenciosamente, sem nos dar trabalho. Infelizmente, em torno de uma em cada 10 crianças, em cada 100 crianças que nascem, esse coraçãozinho ele vem com uma malformação. Pessoas como eu, na verdade, trabalham em dar diagnóstico dessas malformações. E quando nós identificamos uma malformação grave, muitas vezes são coisas simples. Mas quando a gente identifica uma malformação grave, a gente sabe que vai passar por um caminho muito longo. Esses slides não têm a ideia, de forma alguma, de chocá-los. Mas essa é a realidade de um bebê com doença cardíaca. Para nós, cardiologistas, na verdade, esse rapazinho está ótimo. Ele está corado, ele está bem perfundido, ele passou por uma cirurgia enorme. Mas logo, logo, como aconteceu de verdade, vai estar de volta nos braços dos pais e indo bem. Mas nós trabalhamos no terceiro mundo, nós trabalhamos numa região em desenvolvimento e muitas vezes as crianças não nos chegam dessa forma. Essa mocinha que está do lado dele tinha a mesma doença, também passou por uma cirurgia cardíaca, mas no pós-operatório precisou passar um tempo muito longo numa UTI, não por conta do problema cardíaco, mas por conta da situação em que nos chega, de desnutrição extrema. Essa é a realidade que nós que trabalhamos com o coração nesta parte do mundo vivemos. E é muito difícil orquestrar as fases que essas pessoas precisam passar. Em qualquer uma dessas duas, mas evidentemente muito mais naquela criança que vem mais sofrida. É como se a gente tivesse que botar uma grande orquestra para funcionar. E a gente acredita que onde há um desejo, há um caminho. Mas a gente sabe que muitas vezes é difícil. É como se você tivesse que montar uma grande orquestra sem ter todos os músicos, sem os músicos estarem treinados, sem ter todos os instrumentos necessários. E isso é muito mais difícil ainda porque a gente hoje vive num mundo completamente globalizado. Na verdade, a gente tem resposta pré-moldada para tudo. Então, onde tem um problema, alguém já tem a solução pronta. Tá, o problema está a solução. Às vezes dá certo, mas às vezes não é exatamente isso que a gente vê. E alguns problemas são menores, as soluções não encaixam, maiores e tudo. Será que, às vezes, algumas dessas soluções não estão sendo desenhadas por pessoas que nem viveram os problemas e a gente está tentando adaptar essas soluções? E aí a gente se pergunta, e se nós pudéssemos fazer diferente? E se nós pudéssemos montar a orquestra, se nós pudéssemos identificar qual a melhor música para tocar naquela situação, qual os melhores músicos, qual o seu talento, e, na verdade, trabalhar junto esses indivíduos para encontrar soluções. Nós acreditamos que isso pode ser feito. Na verdade, nós costumamos chamar a isso de LEGOS, pelo acrônimo de liderar, empoderando os grupos para otimizar soluções, mas também realmente pela ideia do brinquedo, a ideia de tentar ir montando soluções através de pequenos blocos, onde a gente, antes de tudo, coloca as pessoas em conjunto, agrupa as pessoas, forma grupos para analisarem o problema e aí, na verdade, serem empoderadas com as ferramentas necessárias. E essas ferramentas podem ser tecnologia, pode ser algum aspecto de ensino, mas muitas vezes é uma cultura diferente. É aquela cultura que faz com que as pessoas se sintam coparticipantes, corresponsáveis e que todos numa cadeia, todos numa equipe de trabalho, se sintam responsáveis pela solução final daquele modelo, que pode até não ser o modelo que a gente estava pensando, ou a solução que a gente estava pensando, pode tomar outras formas, pode ser diferente, mas que talvez seja muito melhor para aquela situação que nós estamos enfrentando. Então, eu vim aqui hoje para falar para vocês de uma experiência LEGOS, que se iniciou 6 anos atrás, entre 2 estados do Nordeste do Brasil, um deles que não tinha, na época, ainda, uma estrutura para tratar crianças com problemas cardíacos. Então, nós tínhamos, na verdade, uma região com mais ou menos 4 milhões de habitantes, 56 mil quilômetros quadrados, e tínhamos que identificar os músicos da orquestra para trabalhar juntos. A primeira etapa, é claro, foi conectar esses músicos, o que fizemos com uma rede de telemedicina, nenhuma tecnologia diferente, tudo que já existe, mas conectamos vários centros para trabalhar juntos. Depois desenvolvemos uma ferramenta para que esses centros pudessem se comunicar, para que essas pessoas se pudessem se comunicar. E desenvolvemos, naturalmente, tecnologias de informática e, principalmente, um banco de dados para que nós pudéssemos, prospectivamente, acompanhar tudo o que acontecia com as crianças
crianças que iríamos estar avaliando. Depois desenvolvemos também os protocolos para estruturar a rede, iniciando com os protocolos mais básicos para que todas as pessoas que pudessem participar entendessem o modelo. Depois, trabalhando especificamente na área de cardiologia e fazendo protocolos para as enfermeiras que fazem uma triagem básica quando o bebê nasce, e a gente sabe que temos enfermeiras em todas as maternidades. Depois, quando essas crianças, pelas enfermeiras, parecem ter algum tipo de problema, elas passam para uma segunda triagem, onde um médico pediatra faz um exame do coração, sendo guiado por telemedicina dentro daquela rede por um cardiologista. Depois estabelecemos 3 ambulatórios no estado para que a gente pudesse acompanhar essas crianças e, finalmente, a nossa equipe cirúrgica concordou em se deslocar uma vez por semana para fazer as cirurgias dos bebês identificados. A orquestra começou a tocar em janeiro de 2012. Estamos com aproximadamente 6 anos de trabalho conjunto. Nesse período, essa equipe fez um trabalho de triagem de nível 1 de quase 180 bebezinhos. Desses aí, mais ou menos 2% achou que poderia ter problemas cardíacos e pediu a triagem de nível 2, e a cada 2 desses, um bebê foi identificado, mostrando como a gente, quando organiza o recurso humano dentro do sistema de saúde, a gente consegue melhores resultados. Muitos atendimentos clínicos foram feitos e mais de 500 cirurgias, o que ainda é bem aquém daquilo que nós gostaríamos, mas muito mais do que tinha sido feito até então. Quando nós fomos olhar os resultados, muito rapidamente, a gente viu que esse estado tinha uma detecção de doenças cardíacas que era inferior àquelas reportadas pelo continente africano. Depois que a rede começou a trabalhar em equipe, o nível de detecção subiu para ficar semelhante à América do Norte, semelhante à Europa, dentro do mesmo estado. Mas aí, nessa fase, nós vimos que só estávamos pegando as crianças pequenas. E como o modelo Legos é um modelo plástico, nós discutimos como fazer para pegar crianças maiores. E aí a primeira inovação se chamou Caravana do Coração, uma grande ação onde vários profissionais seguem para visitar e triar crianças no estado. Essa inovação também mudou muito e saiu da cardiologia para várias outras áreas, deixou de ser somente cardiologia, para outras áreas, deixou de ser somente assistência, para também cuidar de capacitação de vários profissionais. Muitas coisas acontecem. Essa caravana ela é tão carismática que você precisa estar lá para sentir. Tem pessoas que acham que a caravana é toda a rede, na verdade. E delas surgiram muitos projetos novos, como Famílias do Coração, um grupo de pessoas que, através da música, procuram repassar conceitos de saúde para essas famílias e trabalhar um pouco o lado educativo e o lado social deles juntos. Mas a caravana, quando nós fomos no interior, descobrimos um outro problema. Também era difícil para aquelas crianças que moravam lá na ponta chegarem até os ambulatórios que nós tínhamos estabelecidos nas 3 cidades principais. E aí foi novamente feita uma discussão e uma nova inovação veio à tona. Chama-se ecotáxi. O que é um ecotáxi? Nós abrimos novas salas do coração em cada uma daquelas cidades pequenas, onde o trabalho da rede é realizado. Chamamos os médicos, as enfermeiras, fizemos um treinamento e, em seguida, compramos 3 lotes de equipamentos de cardiologia e colocamos em malas grandes. Essas malas, na verdade, nós colocamos para seguirem no estado. Na primeira semana, cada uma vai para 3 cidades, mais 3 na segunda, na terceira semana, na quarta semana. Em um mês, 12 novos ambulatórios de cardiologia são realizados com apenas 3 lotes de equipamentos com supervisão por telemedicina. E, com isso, muitas crianças que precisavam se deslocar não mais o fazem no estado e conseguem ter sua assistência localmente dentro disso. Houve outras expansões dentro dessa rede. Ela começou com cardiologia, mas logo nós vimos que podíamos ajudar outras crianças. E isso deu origem a uma rede de perinatologia, onde hoje todas as crianças que nascem têm uma supervisão de um pediatra que fica também por telemedicina trabalhando. Eles fazem capacitação, fazem treinamento, fazem regulação. Nós ouvimos recentemente sobre esse assunto. Em 2015, a rede teve um outro grande desafio, exatamente o surto de microcefalia. A Paraíba foi o 2º estado mais afetado por esse problema, e essa equipe se reuniu e fez um treinamento para que aquilo que estava sendo feito para a cardiologia pudesse ser passado a ser feito para as crianças com microcefalia, que agora são seguidas pela rede dentro desse ambiente. Poderia dizer muito mais coisas a respeito dessa rede, um banco de dados de quase 200 mil crianças, talvez um dos maiores nessa parte do mundo em questão de dados médicos, mas eu queria rapidamente mudar o foco antes de encerrar para tentar passar para vocês um pouco o dia a dia do que é viver essa rede.
E no domingo, enquanto eu estava pensando em o que dizer aqui hoje, eu recebi uma mensagem que vou rapidamente passar para vocês. São textos meio cansativos, mas eu vou dizer rapidamente o que aconteceu. Eu recebi uma mensagem no Skype pedindo ajuda sobre um paciente. Existem ambientes próprios de rede, mas principalmente finais de semana e noite se usam Skype, se usam WhatsApp. Eu passei adiante e fui ver de onde vinha essa mensagem, de um pontinho lá adiante, uma cidade de 20 mil habitantes no interior do estado, uma criança extremamente grave. Eu passei, então, um pedido para que as pessoas pudessem nos ajudar com essa criança, e eu peço a vocês atenção, o horário. Isso é um domingo de manhã, às 9h30 da manhã. 8 minutos depois, várias pessoas estavam respondendo e já tinham ligado para fazer contato. A gente segue com isso aí e com mais ou menos 20 minutos a gente já tinha uma vaga liberada no Hospital Grande de Pediatria. Os colegas continuam conversando, discutindo coisas sérias, uma situação dificílima. Essa criança era filha de outra criança, a mãe tinha 14 anos e uma situação extremamente difícil do ponto de vista social. A colega-chefe da cardiologia já tinha visto qual o diagnóstico e já estava ajudando o tratamento da criança. Em torno de 1h, 56 minutos, para ser exata, 9 profissionais de medicina estavam envolvidos ajudando essa criança. E em 3 horas, a criança estava otimizada e já havia saído daquela cidade para percorrer um caminho que naturalmente é muito longo, aí é bonitinho, mas na prática a gente sabe como isso é difícil, e chegar num hospital para ser otimizada e 12 horas depois estava dentro de uma UTI recebendo tratamento. Essa é a visão de rede, gente. Não são supercomputadores em série, não são supermanuais, são cérebros em série, trabalhando junto, todos eles focados para tentar ajudar. E são ações relativamente simples, até muito simples, mas cujo impacto social é tremendo, principalmente para nós que trabalhamos em áreas como essa, países em desenvolvimento e grandes distâncias. Essa é a ideia da rede, e geralmente quando a gente fala sobre isso, as pessoas sempre perguntam, isso é replicável? Como foi feito? Eu acho que isso é replicável, eu acho que pode ser feito, mas a principal lição que nós aprendemos é que não é somente aporte financeiro, não é somente tecnologia, não é somente conhecimento, mas é alguma coisa que realmente vai muito além. É o comprometimento das pessoas que se envolvem, é a vontade das pessoas de fazerem diferente, de se superar, de verem o ser humano de igual para igual, independente de onde eles estão, na escala social, acadêmica, socioeconômica, dentro disso. E esse talvez seja o grande ponto dessa rede Legos, que talvez possa ser resumida por essa palavra, certo? É a empatia, é o entender o problema do outro, é o sentir o problema do outro e é querer verdadeiramente ajudar. Então, acredito que esse é um trabalho muito interessante e eu espero que tenha ficado um pouquinho dessa ideia para vocês e que pelo menos alguns de vocês hoje saiam daqui dessa sala pensando se no futuro, quando tiverem algum outro problema, ao invés de globalizar uma solução pré-moldada, se vocês não poderiam legalizar as suas soluções. E se a gente não poderia, como tantas outras pessoas em tantos espaços pequenos do Nordeste do Brasil, começar a colocar pessoas juntas, a colocar cérebros juntos e a criar novas e talvez melhores soluções para esse tipo de problema e com toda essa alegria que essas pessoas têm. E aqui eu peço licença para o padre e filósofo gaulês chamado George Herbert, que era o autor original da frase onde há um desejo, há um caminho, para terminar dizendo que, com empatia, onde há o desejo, encontra-se o melhor caminho. Obrigada.